Olá! A história que a gente vai analisar hoje, lá de 2 Samuel 15, é muito mais do que um relato antigo, viu? É um verdadeiro drama de alta tensão. Pensa só, traição em família, ambição sem limites e uma conspiração política planejada nos mínimos detalhes. Vamos mergulhar nessa trama. Porque no fundo é disso que se trata. A gente vai desvendar como a lealdade e o poder foram pouco a pouco roubados de um rei. E o mais interessante é que não começou com um exército não. Começou com astúcia, com muita paciência e, claro, com manipulação. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que Absalão, o filho do famoso rei Davi, conseguiu minar a autoridade do próprio pai e montar um golpe de Estado que, olha, quase deu certo? A resposta mostra uma estratégia impressionante. E tudo começa não numa batalha, mas numa campanha de imagem, de relações públicas. Vamos entender como Absalão passou anos, isso mesmo, anos, construindo a base para a sua rebelião. O primeiro passo foi marketing pessoal. Absalão arrumou uma carruagem, cavalos e uma guarda com 50 homens. E por que isso é tão importante? Porque, segundo os registros, ele foi o primeiro líder em Israel a fazer uma coisa dessas, a exibir essa pompa toda. Basicamente, era um recado visual bem claro para todo mundo. Olha, eu sou o futuro rei. Depois da imagem, veio a ação. Absalão acordava cedinho e ia para o portão da cidade, que era o centro de tudo na época. Lá ele parava as pessoas que estavam indo buscar a justiça do rei e aplicava uma fórmula simplesmente genial, em 4 passos. Ele ouvia, concordava com a pessoa, dizia que a causa dela era justa, mas aí jogava a culpa na burocracia do rei, dizendo que ele não tinha tempo, e no final se oferecia como uma solução, uma aula de populismo. Isso aqui mostra perfeitamente as duas caras de Absalão. Em público, ele era o cara que estendia a mão, abraçava, beijava, sabe, o ouvinte empático, o defensor do povo. Mas por trás dessa fachada, cada gesto era friamente calculado com um único objetivo: tomar o trono. Ele estava literalmente roubando o coração do povo de Israel. E é fundamental entender que isso não foi um plano de uma semana. As fontes dizem que essa campanha para conquistar corações e mentes durou 4 longos anos. Foi uma conspiração paciente, metódica, sem descanso. Pois é, depois de 4 anos plantando a semente da insatisfação, o plano secreto estava pronto para virar uma rebelião aberta. Vamos então para o momento em que a conspiração explode. Para dar o pontapé inicial no golpe, Absalão usa um disfarce de homem religioso. Ele vai até o pai, o rei Davi, e pede permissão para ir até Hebrom, supostamente para cumprir uma promessa que ele tinha feito a Deus. Era a desculpa perfeita. E a escolha de Hebrom não foi por acaso, foi uma jogada de mestre. Primeiro, era a cidade natal dele, então ele tinha uma conexão ali. E mais importante, Hebrom tinha sido a primeira capital de Davi. Muita gente de lá poderia se sentir meio deixada de lado com a mudança da capital para Jerusalém. Ou seja, era o público perfeito para uma rebelião. Chegando em Hebrom, o plano entra em ação. Absalão já tinha mandado espiões por todo o país com uma ordem bem simples. Quando escutarem as trombetas, espalhem a notícia. Absalão agora é rei em Hebrom. Era um golpe de Estado coordenado esperando um único sinal para começar. E aí a conspiração ganha um peso gigantesco, porque entra em cena Aitofel. E, gente, Aitofel não era um Zé Ninguém. Ele era um dos conselheiros mais sábios e de maior confiança de Davi. Só que ele tinha um motivo muito pessoal para a traição. Ele era o avô de Batseba. Ele carregava um desejo de vingança por tudo que Davi tinha feito com sua família. A traição dele foi um golpe devastador. Agora, a história vira completamente. A notícia da rebelião chega em Jerusalém e a gente vê a reação de um rei e, acima de tudo, de um pai traído. Quando Davi fica sabendo que Israel está do lado de Absalão, ele toma uma decisão rápida e que pode parecer estranha: fugir. Mas o ponto aqui não é covardia, de jeito nenhum. Davi fugiu para poupar Jerusalém de um massacre, para evitar que uma guerra civil destruísse sua capital e matasse gente inocente. A cena da fuga de Davi é de uma dor e humilhação profundas. Imagina, ele sobe o Monte das Oliveiras chorando, com a cabeça coberta, descalço. Tudo isso eram sinais de um luto terrível. Não é só um rei em retirada, é um pai de coração partido, lamentando a traição do próprio filho. E no meio dessa traição toda, acontece uma coisa impressionante. Itai, que era um estrangeiro, um mercenário, se recusa a abandonar Davi.
A declaração de lealdade dele, de que estaria com o rei para viver ou para morrer, vindo de um não-israelita, cria um contraste absurdo com a traição do filho de Davi. Mesmo fugindo, humilhado de coração partido, a mente de estrategista de Davi não para um segundo. Ele imediatamente começa a organizar um contra-ataque. Vamos ver como ele faz isso. A primeira jogada de Davi é espiritual e estratégica. Os sacerdotes levam a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, para ir com ele. Mas Davi manda eles voltarem para Jerusalém. Com isso, ele mostra que a confiança dele não estava num objeto mágico para garantir vitória, mas sim na vontade de Deus. E a frase que ele diz aos sacerdotes revela uma humildade enorme. Davi entende que essa desgraça toda é, em parte, consequência dos erros dele no passado. Ele se entrega à vontade de Deus, aceitando o que quer que viesse pela frente. Logo em seguida, Davi faz uma jogada de inteligência espiritual. Quando ele descobre que o brilhante Aitofel está com Absalão, ele sabe que a maior ameaça não é o exército do filho, mas a cabeça do seu ex-conselheiro. E essa é a oração dele. Percebe? Não é um pedido genérico de ajuda. É uma súplica específica, calculada. Davi pede a Deus para anular o maior trunfo do inimigo, a inteligência de Aitofel. É uma oração cirúrgica. E então, quase como uma resposta imediata à oração, o amigo dele, Husai, aparece. Davi o convence a não ir junto na fuga, mas a voltar para Jerusalém e se tornar um agente duplo. A missão de Husai era fingir lealdade a Absalão para, por dentro, sabotar os conselhos de Aitofel. Davi estava plantando um espião no coração do acampamento inimigo. Então, o cenário é esse. Davi está fisicamente recuando. É um rei no exílio. Mas espiritual e estrategicamente, ele já começou a contraofensiva. Ele confiou em Deus, mirou no cérebro da operação inimiga e infiltrou um espião. O palco está montado para o próximo ato desse drama todo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A história de Absalão e Davi é uma teia muito complexa de ambição, de traição, de lealdade, e nos força a pensar. Em momentos de crise, quando as nossas alianças são testadas, o que as nossas escolhas revelam sobre quem a gente é de verdade? Uma pergunta que vale tanto hoje quanto valia naquela época.